Sejam bem-vindos, galera, ao Perdidos no Brasil, podcast de gringos. Eu e o Tim, como vai, Tim? Tudo bem. Eu tô aqui com o Paul Francês e... Sempre quando eu falo seu nome parece Paul Francês. Paul Francês, mas é Paul Cabanes, eu sou o Tim. E a gente tá muito feliz porque a gente tá fazendo uma coisa que eu acho que nunca foi feito aqui no... Eu sempre gosto de fazer coisas que ninguém tá fazendo. Quando todo mundo tá fazendo, eu quero sair dessa piscina. E nem sempre porque são alguém vai fazer xixi. Coisas boas. Mas hoje porque a gente tá num podcast que vocês podem, aliás, achar no Spotify, no iTunes, ou simplesmente assistir nos nossos YouTube pessoais, ok? E também, agora a gente tá fazendo live no Instagram, então, qual é o seu podcast? Alguém tá perguntando. Perdidos no Brasil, pode achar no Spotify e iTunes. E, bom, hoje a gente vai falar sobre algumas diferenças nos 3 países que a gente mais conhece. Eu não conheço França por sinal, mas ele vai comentar sobre França. A gente vai falar sobre as diferenças entre Estados Unidos, Brasil e França em vários sentidos. Então, Paul tem uma lista. Paul é mais organizado. Se não fosse por Paul, esse podcast seria muito aleatório, porque aqui só tem coisas aleatórias. Aqui é organização, meu filho. Organização. Tá vendo? Mas pra mim tá organizado. Ele tá mostrando o papel, pra quem tem o vídeo e não tá vendo, ele tá mostrando o papel onde eu anotei, que realmente tá feio. Mas pra mim, eu me entendo. É o principal. Primeiro ponto, a gente vai um pouco por cima hoje, porque não é um vídeo que a gente vai detalhar cada ponto, mas a gente queria primeiro falar sobre o jeito, o lifestyle, né? O jeito de vida, né? O jeito de viver. O jeito de viver, bom viver. Jeito de amar, jeito de fazer amor. Mas o que quer dizer jeito de vida? Então é aí que eu te pergunto. Você que escreveu jeito de vida? Eu escrevi, mas não sou eu que ditei. O que ele tá falando de trabalho, de lazer, Vamos começar pelo trabalho. Trabalho. Qual é a diferença que você percebe entre Estados Unidos e Brasil no quesito do trabalho? Eu vou falar primeiro sobre como é a cultura de trabalhar nos Estados Unidos. Primeiro, a gente é um país que trabalhar é meio religião. A gente viver para trabalhar. Todo mundo, quando você sai no balada você sai com seus colegas de trabalho ou seus amigos depois do trabalho, todo mundo está falando de trabalho. Sim. Então a gente está sempre pensando em ganhar dinheiro, nossas carreiras. Então eu acho que nos Estados Unidos muitas pessoas, a identidade de uma pessoa é é o trabalho. Então isso foi uma coisa que num lado tem um lado positivo. Acho que nossa economia é bem bom e bem dinâmico também, e tem muita oportunidade para todos. Mas eu acho que às vezes as pessoas são meio raso, né? As pessoas só pensam no trabalho, eles não têm outro assunto. Eles falam de esporte, trabalho e pronto. Só isso. Sabe que tem aquela série Emily em Paris? Sim. E é curioso porque ela fala, eu acho que ela fala, ou algum personagem fala dentro da série, vocês americanos, vocês vivem para trabalhar. Nós trabalhamos para viver, nós franceses. E é curioso porque não deixa de ser um pouco verdadeiro, sabe? Por exemplo, a jornada semanal de trabalho na França é 35 horas. No Brasil é 44, por lei, o mínimo. 35? A Terita tá me tirando 35. Eu acho que isso é bem pouco. A gente tem 40-hour work week, que é 40 horas, mas sempre é mais. Sempre é mais. Vocês trabalham bastante. Se você sai antes de 6, você primeiro para sair, pessoas vão achar meio feio, você é meio folgado, né? Olha quem tá saindo agora, né? Tá de férias. A pessoa sempre vai fazer essa brincadeira. Por isso eu não tô mais trabalhando, porque não aguentava. Eu não vivo para trabalhar, eu vivo para viver. Você é francês. E o Brasil? Como o Brasil encaixa nisso? Eu acho, na minha percepção, hoje a gente não tem um convidado brasileiro, mas na minha percepção o brasileiro também trabalha bastante, cara. Trabalha bastante. Isso é uma coisa que, geralmente, quando as pessoas pensam no Brasil, no exterior, pensam na praia. Então, mas o dia a dia do brasileiro não tá na praia. Não, o Brasil é um cara que trampa. É um povo que trampa muito. Muito trabalhador. Mas nos profissões que não é muito
como você fala? De baixa renda? De baixa renda, eles trabalham muito e ganham pouco. E o locomover na cidade é 2 horas, 3 horas para chegar no seu trabalho e 3 horas voltando. Isso se você tem essas coisas de trabalho de pedreiro nos Estados Unidos, esse cara é bem remunerado. Ele ganha até bem. Então, pessoas podem agulhar, fazer, como você fala, plumber, quem cuida das canais. O encanador. Esse cara vai ganhar, às vezes, melhor do que o cara que trabalha num banco. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acho bom dos Estados Unidos. Tipo, às vezes os trabalhos não são os mais gloriosos, mais sexy, mas você pode sustentar a família. Eu acho que o brasileiro tem que ralar muito nesses trampos e sem, tipo, você vai sustentar uma família com 1.400, é difícil. É difícil. Na França a gente tem também profissões que você não ganha muito mal se você trabalhar no McDonald's, se você for encanador, se você for eletricista. Porém, você também não ganha muito bem se você for médico, advogado. Em França? Dificilmente. Se você tiver um trampo, o salário mínimo é acho que 1.200 ou 1.300 euros líquidos. Então dá para viver, ok. Você não vai viver muito bem, mas você pode viver. Você pode pagar o aluguel, você pode andar com o transporte público. Mas agora também é difícil ganhar mais de 4, 5 mil euros. Então a diferença é muito baixa, sabe? Entre os ricos e os pobres. Eu tava falando com o alemão que mora aqui no prédio. Ele fala exatamente essa coisa. Ele até está trabalhando na Suíça para evitar isso. Porque a Suíça é um país na Europa que até tem uns salários altos. Nossa, e nos Estados Unidos também, tipo, caras que ganham muito. Então, tem muita diferença entre o chefe da empresa e os funcionários. Na França é muito pouco. O funcionário ganha 1.800, o chefe ganha 3, 4, sabe? Não que seja tão pouco, mas é do simples ao dobro, ou do simples ao terço. Ao terço não, a 3 vezes ao tríplico. Isso é muito diferente, mas a França é um país muito socialista também, né? Tem que falar assim, não é um país feito para empreender, se bem que é muito difícil empreender. Primeiro que se você empreende, você vai pagar taxas pra caramba na França, muito mais que no Brasil. Mais que o Brasil? Não. Muito mais. O Brasil paga muito. Mais que o Brasil? Tá acreditando isso? Não, mas eu posso te dizer, porque eu tenho uma empresa no Brasil e minha mãe tem uma empresa na França. Eu comparo as taxas, não tem nada a ver. E tem uma outra coisa, aqui eu não pago imposto sobre os dividendos. Ou seja, eu não pago sobre os dividendos, ou seja, se eu me pagar com dividendos, eu não pago imposto de renda. Na França, eu pagaria 40%, além do que eu já teria pago em cima do meu lucro. O meu amigo, eu estava dando aulas em inglês para um francês, ele tem uma empresa de peixe, tipo grande. E acho que ele é rico, mas na França, no sul. Mas mesmo assim, ele fala é muito difícil ter um negócio, porque o funcionário não quer trabalhar lá, porque eles trabalham 30 horas por semana, quer muitos benefícios e tipo, nos Estados Unidos a gente não tem isso. Não, é uma cultura mais de trabalho. Se você não trabalha muito, pessoas vão te achar afogado. É por isso que eu sempre falei, o país bom para ser rico é o Brasil, o país bom para ser pobre é a França. Então, e por isso que eu vou pra lá, então. Mas o brasileiro me pergunta, você acha que vale a pena mudar para a França? Eu sempre falo, se a sua renda for baixa aqui, com certeza vale mais a pena na França. Se sua renda for alta aqui, não vale. Eu você percebi vai viver melhor aqui. Então, a próxima diferença... Próxima diferença, lazer. Lazer. Lazer... Eu não tenho nada para dizer. O americano, eu acho que quando ele quer soltar, ele bebe bastante. Ele soltar? Vai soltar. Soltar aqui a franga? Soltar? Tipo, fica solto, fica doido, fica curtindo. Eu não conhecia essa expressão, soltar. Não, ficar solto sim, mas soltar. Mas existe isso ou não? Falam pra gente soltar. Você solta? Na Instagram, eu acho que não. Você solta. Me solta. Sim, tipo, isso existe. O americano gosta de ir pra o happy hour. Depois do trabalho, ele geralmente ia pra happy hour. Ele vai pra happy hour e vocês bebem demais, né, cara? A gente bebe muito. Quando vocês bebem, não é pra brincar, é pra valer. É pra valer. Eu acho que os europeus, eles bebem mais pra... Se soltar. Falou, Mari. Se soltar. Eu acho que o brasileiro bebe pra ser social. Eu acho que o europeu bebe pra, tipo... Também. Ser social, eu Mas diria. o brasileiro mais, eu não sei. Porque o francês não é sociável. Vocês bebem nem fica sociável, né? Então não sei por que vocês bebem. A gente fica um pouco menos associáveis. A gente bebe pra ficar meio... pra fugir de si. Pra quê? Fugir de si?
Então, mas não é a única lazer que tem no bar. Mas o sports bar, para homem, é o forma de lazer mais típico. A gente tem, tipo, 10, 20... 30 televisões na parede e tudo que tem um jogo diferente. Aqui raramente você vai ver um sports bar desse estilo no Brasil. E na França menos ainda. É muito raro. Eu conhecia uma em Paris, para te dizer. Tipo, aqui pessoas vão pra boteco da esquina pra ver o jogo numa televisão, tipo, com, tipo, 13 polegadas e a gente, tipo, tem 20. Então, acho que nosso estilo é meio exagerado. Eu gosto do lazer brasileiro, porque eu sou mais sociável. Eu gosto, tipo, ar livre, mesa de fora, aquela mesa amarela e plástico de Skol. Jogando com seus amigos. Todo mundo sabe o que eu tô falando. Esse é um cartão do Brasil. Um cartão postal. Não, se bem que o Brasil não é famoso pelo boteco lá fora. Ninguém sabe disso. Eu soube disso porque eu conheci essa cultura do boteco quando eu cheguei em Maringá. Mas não é uma coisa... Você pode... Eu discordo de você quando você fala que é um cartão postal do Brasil. Para mim, nem tanto. Eu não acho que é um cartão postal lá fora, mas aqui dentro, tipo, todo mundo conhece esse... eu ia falar que Estados Unidos é o sports bar / Irish pub. E dos bares, e dos esportes, por exemplo? Quais são os esportes principais, já que você está falando de esportes bar? Principalmente a gente gosta de futebol americano. Isso é o mais popular. E depois é basquete. Depois vem beisebol, depois vem hockey e finalmente vem futebol. Eu acho. Mas a gente gosta de futebol, só que não é tão... Você acha que é o quinto? O quinto mais popular? Tem mais... Mas de assistir ou de jogar? Não, tem vários. Os Estados Unidos é uma coisa que acho que as pessoas não sempre reparam. Os Estados Unidos é muito diverso. É muito diverso. A gente tem imigrante, muito imigrante. Então, cada dia... Nosso mão de obra mais barato é os mexicanos. Isso é nosso mão de obra. Sabe que aqui no Brasil, geralmente no São Paulo, tem pessoas que saíram do Nordeste para trabalhar no restaurante. Sim. Lá geralmente é mexicano. E geralmente antes ou depois do trabalho, ele está jogando futebol no campo. Sério? Tem muito disso. No México, a cultura do futebol é muito forte? Igual no Brasil? Menos que o Brasil, porque eles não têm mundial. Você está falando do Palmeiras. Não, nem vou entrar nesse, né? Eu não quero perder esse seguidor. Eu tenho muito amor pelo eu tô no canal do time, então eu posso falar essas besteiras, ele que vai perder os seguidores. Não, México sim, mas não é igual ao Brasil. O Brasil é mais ligado ao futebol. Já passei um bom tempo no México. Acho que o Brasil é mais ligado ao futebol. Mas a gente tem uma cultura forte latino, né? Isso, a gente tem... O reggaeton, acho que reggaeton é um mercado forte por causa dos latinos que moram nos Estados Unidos. Sim. Todo mundo vai pra lá pra, tipo, ganhar dólar. É bom ganhar dólar, né? Na França, cara, é engraçado porque nenhum desses esportes que você citou, tirando o futebol, que é o mais popular, os outros não são... A gente nem... Cara, deve ter menos de 1% da população que já assistiu futebol americano. Basquete também não é muito popular. Você falou também beisebol é zero. O Tony Parker. Mas assim... Ninguém liga? Na Copa do Mundo, talvez a final. A galera vai ligar a televisão no segundo tempo. Que nem existe, inclusive. Mas futebol, vocês estão fortes. Vocês até são o campeão, né? Agora é campeão. Campeão do mundo. Ninguém esperava vocês ganhar esse... Não, o time a seleção francesa ela é boa agora. Ela passou por vacas magras, não sei se fala isso. É um período... A gente fala em francês... Os maus bocados... Então, são anos ruins. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas agora tá melhor. A gente tem jogadores bons. Mas tirando isso, cara, beisebol, por exemplo, ninguém na França conhece as regras do beisebol. Sabe que tem uma comunidade japonesa aqui no São Paulo, outra cidade que é muito ligada ao beisebol. Beisebol é muito, muito forte no Japão, Venezuela, é o Caribe. Caramba, diferente. Não, pra nós é tênis... Rugby. Tênis a gente gosta. Também. Rugby, sabe? Rugby também no Brasil não é... As pessoas gostam, tipo, tem um grupo que gosta de jogar rugby, mas não passa muito na televisão. Mas é parecido com o futebol americano. Eu não sei muito bem a diferença de regras, tirando que no rugby você não pode passar a bola pra frente. Massa laranja, é outra coisa. Tá falando e também a gente gosta muito de ciclismo. E o que vocês acham do Neymar lá? Porque Neymar tá na PSG. Uma pergunta que todo mundo faz. Eu acho que antes, né? eu acho que antes dele chegar no PSG, as pessoas não gostavam muito dele pela imagem que ele tem, talvez de ser um jogador mala. Menino Ney. Agora que ele joga, por exemplo, eu sou torcedor do PSG, agora que ele joga no meu time,
eu gosto muito dele, porque ele é um jogador sensacional. Você Eu acha ligo minha que- televisão só pra ver o Você Neymar. acha que desempenho dele, performance dele é bom Sim. no PSG? Sim, e principalmente ele é um jogador espetacular também, cara. Tem muita gente que só assiste os jogos pra ver o Neymar. Mas eu acho que os torcedores que não são do PSG na França, ou seja, todos os outros times, eu não sei se eles gostam tanto do Neymar. Mas eu particularmente não... Como jogador ele é sensacional, cara, não tem como negar. Não, eu gosto dele. Eu queria... Vamos convidar ele no podcast. Mas eu tenho um pouco saudade do que ele... Não viveu. Romário, Ronaldinho. Esses caras Essa época era outra coisa. Era outra coisa. Não, Ronaldinho é sem... O Romário você nem conheceu. Fala a verdade, você tem... Ele nem é da sua época. Fala do Pelé também, Tim, vai. Já que é pra mentir. Eu acho que o Romário tava no final da minha época. Ele não Você jogava... tem 40 anos, cara? Ele não jogava no 94, quando eles ganhou nos Estados Unidos? Sim, mas você tinha 6 anos. Mas você tava no meu país, tava passando no meu país. O mesmo Baggio perdeu aquele pênalti. Então tá bom. Eu lembro, acredito em você. Eu eu tinha lembro. 8 anos quando a França ganhou a primeira Copa. Respeita minha história, pô. Respeita minha história. Beleza, cara. Mais uma coisa que é diferente. Relação ao dinheiro. Isso é bem interessante. Daria pra fazer um podcast só disso. A gente vai fazer também. Vamos fazer também. Sobre- Vamos falar por cima, então. Sobre o Brasil, ok, vou falar que começa com o brasileiro. O brasileiro gosta de ostentar, mas também tem muito medo de ostentar. E os Estados Unidos? Não é a mesma coisa? Depende do lugar. Tipo, Nova York, por exemplo, ostentação não é muito legal, mas você ostenta em algumas formas. Você ostenta no seu apartamento, você tem um bom apartamento, Ok. e jantar. Você janta no restaurante caro. Ah, sim. Isso é ostentação nova-iorquino. O Miami, por exemplo, é carro, é balada, é casa grande, é mansão. Isso é Show off. Vegas e Miami são cidades de ostentação. Eu acho que brasileiro, cara, muitos têm carros blindados. Isso não é tão comum nos Estados Unidos. Então, Mas isso é pela segurança, né? pela segurança. Eu não acho que seja pela ostentação. Agora, o que... Não, mas eu acho que eles têm pessoas que querem ostentar no mesmo tempo que blindar o carro. Pode ser também. Pode ser também. Mas eu acho que... Mas você sabe que é engraçado? Porque o que você está descrevendo é, na verdade, o velho dinheiro. As pessoas que têm dinheiro há gerações, que não ostentam. E também no Brasil, as famílias que têm dinheiro há várias gerações, Sim. elas ostentam muito menos que as outras. Eu dei Sim, aulas de francês para algumas, assim, eles são muito mais discretos. E na França, eu ia te dizer, ninguém ostenta muito os bens, mas é também porque o dinheiro, geralmente, ele é velho. Porque a França é um país que tem 3 mil anos. Então, dificilmente na Mas França você vai empreender na- e ficar rico. na França, Geralmente você herde esse Ainda dinheiro. tem essa burguesia, tipo, de Revolução Francesa, isso ainda existe? Tem, nossa, demais. Ainda tem essa... É o Porque que mais tem. a gente nunca viveu num país que tinha aristocracia assim. Tipo, você é conde. Aqui no Brasil tem. É. Você vai, visconde de Mauá, visconde de sei lá o quê. Sim. A gente não tem isso nos Estados Na Unidos. França é o que mais tem. É. É o que mais tem. E essa galera, em geral, tem dinheiro, mas é o velho dinheiro. Às vezes a família é rica faz 500 anos, literalmente, 500 anos. E esses caras não ostentam. E tem pouquíssima gente que ostenta o dinheiro através dos carros, das roupas também. É mal visto ter umas roupas muito aparentes na França. E tem uma cultura muito discreta. Mas agora, igual você falou, é curioso, é igual a Nova York. A gente ostenta mais pelo apartamento, mas nem ostentação. É só que a galera tem grana, ela vai comprar um apartamento bom. Em Nova York, restaurante. local já fala muito sobre você. Se você mora num tal bairro, Isso, nossa, lá é caro, hein? Na Lá é França caro, também. É. E também na França, a galera gosta de ostentar pelo conhecimento, sabe? Às vezes você tá jantando, que a gente gosta muito. A gente não faz churrasco. A gente faz... Como você não faz churrasco? Como vocês vivem? Como esse cara vive sem fazer churrasco? Pois é, eu me pergunto agora. Mas a gente faz muito jantar, sabe? A gente se prepara uma mesa bacana, você compra um queijo, fromage, queijo, um vinho. E aí você recebe seus amigos, 8, 10 no máximo. E aí a galera começa a ter esse papo, e quem sabe mais é quem é o... Sabe, tem aquele jogo de ser o engraçado, ter as referências, que é o livro que você leu. Eu vou esse falar tipo de sobre ostentação. Sartre, eu vou falar sobre Molière. Então, mas é um clichê, mas existe, cara. A gente tem o anti-intelectualismo nos Estados Unidos. Na Então, França, se não. você está ostentando demais com seu intelecto,
Menos. A gente gosta mais quem faz. O frase mais famoso dos Estados Unidos, o marca, que é? Qual marca? Do it. Just do it. Só faz. Nike. Nike, né? Isso representa muito o pensamento de Estados Unidos. Você é inteligente, bom, mas o que você faz? Então, a gente não respeita você por o que você sabe, é porque você faz. É muito interessante. E na França, não é o fazer, é o saber. Então aí a gente tem um ponto cultural bem diferente, cara. É bem interessante. Se bem que também a gente não gosta da galera que tipo se mostra que ela sabe, que quer pagar de o intelectual da turma, mas tem jeitos súteis de fazer. Mas existe, cara. E aí é bem diferente da cultura de vocês. E da cultura brasileira também, de certa forma. Que é mais ligada aos bens, talvez, do que ao saber. Eu acho que nesse ponto o Brasil é mais parecido com os Estados Unidos. Eu acho que a cultura estadunidense é mais parecido a Brasil do que a França. Eu também acho. A gente prefere um cara engraçado que faz do que um cara que tem três cara faculdades. que sabe sobre coisas que não vai ajudar a gente a pagar a conta. É um bom jeito de resumir. E recepção de turistas. Aí vai ter muito o que falar sobre a França. Bom, eu acho que primeiro o Brasil é ganho de levada. O Brasil é um país que todo mundo que já foi pra lá sabe que o Brasil trata bem, recebe bem, é muito acolhedor, especialmente em lugares mais turísticos. Na verdade, se você vai para um lugar que não recebe muito turista, você já está mais bem recebido. Porque é não por causa do grana, é por causa da curiosidade mesmo. Não sou um gringo. Quando eu fui para Porto Alegre, não chega muito gringo lá. Você bate, tu tá em Porto Alegre, né? O que tá fazendo aqui, né? Tipo... onde eu vivi em Maringá, que é no interior do Paraná, é assim também. A galera tem muita curiosidade. Muito mais que em São Paulo. Em São Paulo, o Rio é que eles menos se interessam pelo gringo, porque tem um monte de gringo. Não que eu nunca fui tratado ruim no Rio, mas um gringo, né? Tipo, eu não sou nada especial. Mas, tirando disso, os brasileiros recebem muito bem o estrangeiro. Eu vou falar sobre Nova York, que sente um pouco sobre como o Rio. Tipo, você é turista, legal. Eu preciso trabalhar, sai da minha frente. Tipo, acho que não que a gente não recebe bem, mas é um fato da vida que tem turista, é um fato da vida que a gente tem que chegar no horário de trabalhar. Então a gente não tá aqui pra, tá perdido. Mas a gente em Nova York gosta de mostrar que a gente vai te ajudar, não por causa de a gente é bonzinho, é porque a gente quer mostrar que a gente conhece a nossa cidade. Sim, sim. Isso é porque a gente ajuda. Eu não posso falar nada porque eu sou de Paris. Paris é mundialmente famoso por não receber bem turistas. Eu acho uma vergonha. Inclusive, eu sempre ajudei os turistas. Eu gosto de fazer isso. Porque eu acho que a gente tem que mostrar o lado bom, cara, de verdade. E também eu me interesso pelas pessoas de fora. Mas a maioria das pessoas não são assim. Eu acho que tem vários fatores. Eu não vou defender, não acho que é bom, mas eu vou explicar. Eu já estou na defensiva. Paulo explica. Porque também, igual você falou, tem muitos turistas. E a galera meio que sabe também que... meio que talvez sempre vai ter turistas em Paris. Então, às vezes os estabelecimentos que vivem com turista, eles não se esforçam muito para fidelizar, porque eles sabem que o cara não vai voltar. Eles sabem que o cara tá fazendo uma viagem na vida dele, às vezes, e talvez não vai voltar. Então, e amanhã vai ter outros. Então, às vezes eles são desleixados nisso, eles não são legais. Outra coisa que a galera... Na França tem uma coisa que também me deixa com vergonha. É que eles às vezes fazem questão de não falar inglês. Como se falar inglês fosse uma coisa... Mas eles entendem inglês, mas faz questão de não falar? Faz questão de não falar. Às vezes não entende de verdade ou não fala de verdade. Mas às vezes faz questão de fingir que não entende até sei lá, good morning, que todo mundo entende. Bonjour, até falar bonjour. Então, aí o cara chega e fala inglês e ele meio que fica com o pé atrás. Eu sei que acontece na Itália também, isso. Não é só a França. Mas é ruim. Mas eu vou falar uma diferença nos Estados Unidos. Porque muitas pessoas em Nova York não trabalham de turismo, então a vida deles não faz diferença se tem turista ou não. Mas quem trabalha em turismo nos Estados Unidos é muito bom, porque é grana. Os Estados Unidos é muito tipo de negócio. Se você vai pagar, eles vão te tratar bem. Então, mas ainda bem porque vocês têm o sistema da gorjeta, né? Que não existe na França. Então, pro garçom, tem garçons muito legais, que vai te receber bem porque ele faz questão. Mas tem garçom que fala assim, mas eu vou receber a mesma coisa. Dependendo se for bom ou ruim. Então, às vezes, o cara nem se esforça. Que é ruim. Eu não defendo isso. Tipo, o Disney, por exemplo, vai
contactar pessoas que falam português, porque eles tá chegando muito brasileiro, então vamos contratar pessoas para receber eles bem. Então a gente tem uma mente muito bom de serviço no questão de negócio. E eu acho que a gente é um povo acolhedor, tipo Nova York menos, porque Nova York é muito cheio, né? Sim, sim. Quando lugar cheio, você vai ser menos acolhedor. Também. Mas Paris é muito assim. Agora, assim, dito isso, no resto da França, a galera é muito receptiva, sabe? Essa fama do francês não te receber bem, não. É parisiense que não recebe tão bem. E também não todos, tem uma galera que é legal. Mas já se vai no interior... Tem uma galera que é legal. Cara, eles vão te adorar. Não, de verdade, ainda mais sendo brasileiro que nunca quem inventou o avião? Você tá perguntando. Clément Adler, ele é francês. Vai perder seguidores, é o Santos Dumont. É Santos Dumont, sim. Mas Santos Dumont meio que é brasileiro e quase francês, porque ele viveu também muito lá, né? Você sabe disso? Eu sei que ele estava lá lá, mas eu não vou entrar esses caras. Ele não vai entrar na polêmica. Vai, fala que são os irmãos Wright. Fala a verdade, você morre de vontade de falar isso. Next question. Next question. Próxima pergunta. Próxima pergunta a respeito de um ponto também que é de... Vocês são muito patrióticos. A relação ao país da gente, por exemplo. Na França não existe patriotismo. Quase não existe. Tirando a extrema-direita política. Ninguém vai falar, sou francês e sou orgulhoso disso. Ninguém. Eu acho que just o berço, a gente tá aprende tipo USA, é tipo, todo mundo fala, melhor país do mundo, USA. Então a gente meio cresce escutando isso. E a gente, na minha história, toda a minha vida, a gente tem sido o país mais poderoso na questão econômica, militar. Então, por isso, eu acho que a gente fala isso o tempo todo. Então, você vai ver muita bandeira americana em todas as casas, mas também você vai ter o contrário, porque isso é tão forçado em nossas vidas o tempo todo. Vai ter muito americano que, nossa, eu odeio o meu país, eu quero, tipo... Tem uma galera assim? Tem muito. Tem os dois lados. Mas eu acho que mesmo tipo, tem esquerda e direita, mas até a esquerda é meio patriota também. Eu acho que a gente é bem patriota. A gente vê muito isso nos seus filmes, cara. Tudo, tipo... Mas a gente também é muito ignorante da questão dos outros. A gente é patriota e um pouco ignorante. Então isso vira, como a gente fala, o ugly American. Sabe? Sim. O americano feio, que não sabe nada. Então, isso é uma coisa que eu tento evitar. Eu sei que a gente tem esse estereotipo. Então eu tento saber sobre as outras culturas. Alguém falou, brasileiro é patriota só com gringos. Ou seja, só a gente, brasileiros, pode falar mal do Brasil. Com certeza. Certeza. No Brasil tem patriotismo, só que não é uma forma que você vai reconhecer tão facilmente. Mas eu acho que o brasileiro também. O brasileiro tem... os dois lados, de esquerda e de direita. De direita você vai ver, tipo, Brasil em cima de tudo. Você tem essa parte. Sim. E esquerda, eles têm um anti-americanismo. Anti-estadunidencismo, vamos falar. Mas tá falando do Brasil? Brasil. Eles têm um patriotismo que é meio pan-latino. Talvez, Que o inimigo deles é Estados Unidos. Eu vi muito disso. E na direita, não? Direita não, é aliado. Na esquerda, às vezes, eles vejam Estados Unidos como aliado e eles mostram seu patriotismo como contra... que eles falam imperialismo, mas quando é imperialismo é só Estados Unidos. Porque vocês também fez algumas fala com a Algéria aí. Exatamente. Não, fizemos, mas vocês estadunidenses, lá vai a polêmica. Vocês apoiaram todos os golpes na América Latina dos anos 70. Mas e você é culpado trocado disso. Não você dói. tinha... Não, mas nisso ninguém pode falar nada. A França também teve um império, teve colônias. Eu não estou muito a favor da maioria de nossas políticas estrangeiras, eu vou falar. E também você quer ganhar seguidores, então... Não, mas realmente eu acho que a gente pode ser muito melhor se a gente investe essa grana em casa. Nas estradas, na saúde, na educação, em vez de tentar criar outro país que nem queira nossa ajuda. Mas na França a gente tem a percepção que vocês, americanos, estadunidenses, assim, vocês mandam no continente americano do sul. Eu não sei. Eu acho que já foi verdade. Eu não sei, mas eu acho que quem está mais perto de poderes é as elites do país. Sim. O americano vai dar
não, ok, isso tá ruim, vamos entrar agora. Sim. Mas eu não acho que ele está o tempo todo controlando, não é assim. Eu acho que é essa elite do país que está controlando. E o americano é oportunista. O governo é oportunista. Mas eu não sei nada. Tipo, eu estou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. E também eu não posso dar aulas porque a França já fez umas não, coisas feias na África. Eu não sinto responsável porque meu país faz. Mas eu também não, inclusive. Isso irrita, inclusive, quando os caras vêm lá. Pô, e a Amazônia veio? Então, fala com o Macron, velho. Nem o Macron tem poder de controlar. É em cima dele. Eu acho que o presidente do país não tem tanto poder como as pessoas pensam. É possível, É o grana, é o money que manda. Ou seja, não a gente. Não a gente. Money que no good, nós não have. Não, dinheiro não é com a gente. Último ponto que a gente que eu anotei assim nessa lista é a relação. Pô, vai dar ainda mais polêmica. Ele que escreveu esse ponto pra... Você que quis esse daqui. Imigração. Não, na verdade sou eu que trouxe. Relação à imigração. Eu acho que Estados Unidos e Brasil são países dos imigrantes. São países... Verdade. Mas França também é. Mas não no mesmo grau. Mas é diferente o jeito que a gente recebe. Sabe que eu tive aulas nas aulas de história no colégio sobre isso. Que o modelo de vocês e brasileiro, ele é a... integração, ou seja, vem cá e a gente vai adicionar sua cultura nossa. O modelo francês é de assimilação, ou seja, vem cá e você vai virar francês e aprender nossa cultura e sua cultura virá deixada de fora. Mas eu acho que Estados Unidos é até mais extremo do que Brasil, do que sua cultura, você pode pertencer com sua cultura, porque é muito comum pessoas falarem I'm Irish American. Sim. Italian American. E eu até um cara que tem um programa na nossa televisão, esqueci o nome dele, The Late Show. Ele fala alguma coisa depois que vocês ganharam o Copa do Mundo. Ele fala, na verdade foi a África que ganhou. Eu já ouvi, como me irrita isso. E vocês ficam muito... Porque não, quando eles chegam aqui eles são franceses, mas a gente meio... tem muito americano, estadunidense que tem sangue italiano que torce pra Itália no Copa do Mundo. Mas sabe por que a gente ficou puto com isso? Porque aí, eu já ouvi esse argumento também. Agora na NBA, por exemplo, o Los Angeles ganha, sei lá, mas lá tem só descendentes da África. Então a gente vai falar, quem ganhou foi o Mali, entendeu? Ou o Congo. Sim, eu sei seu ponto, mas eu acho que geralmente eles são primeira geração. Os pais deles são desses países. Geralmente são segunda ou terceira, os nossos jogadores, né? Mas os seus? Os seus não é terceira geração? Longa história. É muito mais? É muito mais. Você acha que os afrodescendentes são de geração muito mais antiga nos Estados Unidos? Muito mais. Geralmente os africanos, a gente fala black. Tem bastante imigrante, mas a maioria descende de escravo. Tipo, sim, não. Os franceses, na França eles vieram a maioria depois da Segunda Guerra Mundial. Então tudo deles se considera estadunidense. Então, certo, entendi. Acho que você tem muito... o árabe em França tem um rixa grande, né? Rixa o quê? Rixa. Com quem? Tem como os franceses. Esse garoto cantou Belchior bem demais. Você cantou Belchior? Sabe o que é Belchior? Não. Sou apenas um país latino-americano, sem dinheiro no banco, sem família importante. Veio do interior. Desculpa pela digressão. Mas falando dos árabes, como os árabes vejam... Os árabes... Tipo, Moraquense, Algéria, eles se consideram franceses. Eu sei que tem uma rixa grande agora. Depende muito deles. Por exemplo, os argelianos têm mais dificuldade de modo geral, também porque a guerra para conquistar a independência foi sangrante. E os franceses fizeram muita coisa Isso é recente tortura. Na história. Tipo. Sim, faz uns, 60 anos. Já no Marrocos, Tunísia, outros países, a independência foi tranquila, sem sangue, sem drama. Então, geralmente essa galera, eles já têm mais facilidade a se integrar. O argeliano, eu já vi muito argeliano que não gosta da França. E aí, mas geralmente não é o cara que imigrou que tem dificuldade, é a segunda ou terceira geração, porque esse cara, ele tem uma cultura que é nem muito francesa, nem muito do país original dele. Às vezes o pai, ele veio, ele só quer trampar, ele saiu para ter uma condição melhor, ele não tá aqui para
fazer bagunça na França. Mas às vezes o filho, o neto dele, ele tem essa dificuldade. E ele vê que existe, de certa forma, um racismo, uma exclusão social. E ele sofre disso. E aí fica chato para ele e para os outros franceses. Você trabalhou nisso? Trabalhei nisso, conheço muito bem essa situação. Durante 3 anos eu era trabalhador social e minha função ela era de fazer esse trabalho de integração na cultura, então na cultura francesa, com filhos de imigrantes. Mas voltando à cultura brasileira, eu acho muito fácil assimilar ao Brasil, porque é uma cultura que tipo recebe com mãos abertas geralmente. E eu acho que, tipo, tem alguma pegada de italiano aqui em São Paulo, mas eles são brasileiros. Eu lembro quando... E eles não são muito comunitários. Ninguém vai te falar assim, não sou brasileiro, eu sou italiano. Ninguém vai falar isso. E até eu tenho comunidade grande japonês, mas eles, tipo, são igual brasileiros. Eu acho que nossas culturas nos Estados Unidos mantêm um pouco mais a seu próprio... Ok, eu sou americano, mas eu sou primeiro isso. Sou Asian American. Eu judeu também, tem muito judeu. Tipo, Brasil é a casa da sogra, falou Randall. Não sei. Eu não tenho sogra. O que acontece Se for, não dá vontade de ir, porque... Não, mas O sogra cozinha bem? Sogra cozinha bem. Tá bom, então eu gosto de casa de sogra. Mas eu acho que o Brasil é um país que recebe bem os imigrantes. Agora está tendo muito imigrante que está indo de situação difícil, haitiano, nigeriano. Eu estou curioso se eles se sentem a mesma coisa que os italianos, os japoneses sentem. Porque os Estados Unidos sempre foi muito duro no imigrante quando chegaram. Sim. E depois você vira americano. Tipo, até os irlandeses, eu sou irlandês. Irlandês foi um lixo quando chegaram. Mas agora viram parte de cultura. Ninguém fala mais dos irlandeses, né? Agora o latino que está chegando, ele está sofrendo o racismo agora. Mas eu acho que daqui a uns 10 anos ninguém vai falar mal de... Daqui a uns 10 anos? 10. É pouco tempo. Muito pouco tempo. O que manda lá é grana. Se eles ganham poder econômico, que já tem muito, mas se eles continuam ganhando poder econômico, o coisa que manda lá é verde. O dólar, então. É uma expressão que eu não conhecia. É uma expressão brasileira? Eu inventei. O verde manda? Eu inventei. Você inventou? Não, eu acho que em Achei inglês bom. existe. Vamos incorporar a língua Para quem não portuguesa. sabe, todos os bilhetes nos Estados Unidos, os dólares, são verde. Sim. Aqui é tipo diferentes cores, né? Na França também. A gente tem rosa, a gente tem cinza, a gente tem de tudo. E a gente fala de presidente morto. Dead presidents. Porque todo é... Sim. Todo é presidente morto. Na verdade não é todo. Benjamin Franklin não foi presidente, mas... Exato. Vamos ser precisos nesse podcast. É um podcast de alta qualidade intelectual. A gente tem outro assunto para Não falar? tem. A gente falou de tudo sobre esse tema e vamos ver se eles têm mais coisa para falar aqui. Vamos ver no Instagram. Igual o Brasil, que verde que manda, né? Grana que manda. Alô para Maringá, dando alô para Maringá. Fala, Ricardo. Aqui fala, tem Maringá. muito venezuelano que está sendo bem recebido sendo em São Paulo. Na verdade, eu quando cheguei aqui, fiquei no República. Foi um refugiado sírio que alugava para mim. Então tinha muitas pessoas de toda parte. Eles são muito bem recebidos. Agora quem sofre mais são os haitianos. Mas acho que é mais pela desqualificação dos trampos que eles fazem. Eles são tudo garçom ou trabalham na construção civil. Mas não sei se é tanto racismo. Eu não tenho propriedade para dizer porque eu não sou haitiano. Talvez sim, mas eu não sei. Não sei. Mas eu não ouvi haitianos me dizer que sofrem de racismo. Eu já ouvi que eles estão chateados porque eles fazem trampos chatos. Mas de modo geral o Brasil é acolhedor, vamos dizer a verdade. E a gente deixou de falar sobre várias coisas, várias diferentes culturais que a gente vai deixar para outro podcast. Se você está assistindo em casa, por favor, inscreva no Spotify. Como você faz? Você inscreva? Você fala? Seguir. Inscreva no YouTube, que está aqui. Ou também, talvez você está escutando o Spotify ou iTunes. Ou você está no live no Instagram. Mas foi muito legal esse bate-papo. Se você quer mais... Vai ter mais, nem se você querendo ou não, mas vai ter mais. Mas manda alguns comentários de que tipo de podcast, que tipo de convidado. A gente vai começar a chamar convidados, mas a gente começou só eu e o Paul. Acho que é bom só começar. A gente é suficiente, né? Vai ser, já basta. O número de besteira aqui já é bem grande. Mas muito obrigado. Você tem mais uma coisa para comentar? Só agradecer mesmo.
Só todos agradece. vocês que estão apoiando esse projeto, seguindo massivamente e também empolgados, né? É muito legal sentir isso. A gente faz isso com muito carinho para vocês. A gente gosta muito deste podcast. Vamos para frente, vamos para cima. Vamos pra cima. Valeu, Valeu. time. Peace. Valeu, gente. Abraço.